casa de Francisco de Assis, principalmente aqueles que estiveram a primeira vez, e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Então, inicialmente, gostaríamos de ler uma pequena mensagem do livro Minuto de Sabedoria, que diz assim: nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e de amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade poderá nos atingir. Então, como nós sabemos através da doutrina espírita que estamos inseridos na lei de Deus, que nós poderíamos chamar de lei de ação e reação, ou seja, tudo aquilo, toda ação gera uma reação correspondente, tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual. Então, de acordo com a nossa semeadura, somos livres para semear, mas seremos obrigados a colher. Então, inseridos dentro dessa lei, é onde entra essa mensagem. Também compreendemos com a doutrina espírita que nós somos aquilo que pensamos. Então, a nossa mudança inicial tem que começar nos nossos pensamentos. De acordo com os nossos pensamentos, serão as nossas palavras que refletirão as nossas ações. Então, é dentro desse contexto que essa mensagem está nos dizendo, que possamos ir nos modificando vagarosamente os nossos pensamentos, substituindo muitas vezes nossos pensamentos negativos por pensamentos bons, né? E a prece, a oração, ela é uma ferramenta extraordinária para nos ajudar nos momentos de dificuldade, de angústia e sofrimentos. Na oração nós teremos o amparo de que necessitamos. Então, assim, gostaríamos de convidar a todos para elevar o pensamento a Deus, para fazermos nossa prece. Então, nesse momento, procuremos aquietar a nossa mente e o nosso coração, deixando de lado tudo aquilo que nos preocupa, todos os nossos problemas, nossas dificuldades, esqueçamos eles por alguns momentos, limpando assim a nossa mente, o nosso coração, para que dessa forma possamos nos conectar de um modo mais profundo com os mentores espirituais dessa casa, com Francisco de Assis, com Jesus, para que assim possamos receber tudo aquilo que temos necessidade: o alento, o amparo, a força, a esperança. E assim também gostaríamos de agradecer a Jesus, nosso Mestre, amigo de todos os instantes de nossa vida, por mais essa oportunidade em que aqui nos fazemos reunidos para aprender um pouco mais dos seus ensinos à luz da doutrina espírita. E lembremos, nos momentos de dificuldade, problemas, de sofrimentos, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Que os mentores espirituais também possam auxiliar e amparar nossa palestrante da noite, e assim só temos a agradecer e pedir: obrigado, Jesus, que assim seja. E hoje nós temos a grata satisfação de termos conosco Solange, que é uma trabalhadora da Casa de Francisco, e vai falar sobre o tema Nosso Querer. Solange, para contar. Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui reunidos, né? Podemos partilhar dessa energia dos benfeitores, do amor do Cristo. E assim, Fernando me apresentou como palestrante. Na verdade, eu não sou. Sou uma trabalhadora, eterna estudante, e venho hoje compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz aí ao longo da leitura
desse livro Paulo e Estevão. É muito interessante porque quando a gente pensa no querer, né? Se nós pensarmos um pouquinho agora, cada um de nós aqui, o que nos moveu hoje durante o dia? Quando nós levantamos pela manhã, qual era o nosso querer para o dia de hoje? Cada um consegue lembrar qual foi o pensamento, qual foi a direção que deu para o dia de hoje? Atingiu, não atingiu? Fez a parte que precisava? Na filosofia, a gente encontra que nós confundimos ter vontade com querer. A filosofia nos fala que ter vontade é como um sonho distante ou algo superficial, banal, que nós confundimos muito. Muitas vezes a gente fala, eu quero comer tal coisa, eu quero fazer uma viagem, dar a volta ao mundo saindo amanhã. Então são coisas banais que na verdade você tem vontades e nem sempre você vai conseguir. Eles colocam que esse querer, ele é algo mais profundo. Eles colocam pra gente que é ter um plano, um objetivo e assumir o compromisso de alcançá-lo. E para isso, a gente precisa de um ponto muito importante de partida, que é a decisão. Porque quando a gente traça um plano, a gente vê os caminhos que a gente precisa trilhar, você precisa ter a decisão de dar o primeiro passo. Você precisa saber medir tudo o que você vai passar e se preparar para tudo aquelas as diversidades que você vai enfrentar nesse caminho. Então, se você não estiver com uma decisão firme, você pode não alcançar o teu querer. Então, você precisa traçar esse plano. No Evangelho de Jesus, né, trazendo agora para a doutrina, se a gente for observar, várias vezes aparece esse querer de várias formas. Principalmente quando Jesus se chegava ou alguém chegava até ele para ser curado. A pergunta que Jesus fazia sempre era: o que queres que eu te faça? Ele não curava as pessoas assim, normalmente. Ou ele dizia para a pessoa: teus pecados estão perdoados, mas não peque mais. Quer dizer, queira seguir outro caminho, mude a rota. Tem uma questão somente, um deles, uma passagem que é de uma cura, que no Evangelho nós temos a cura de 2 cegos. O cego de Betsaida é muito interessante, que não tem essa questão do Cristo perguntando para ele. Por quê? Nessa passagem nos diz que quando Cristo chegou em Betsaida com os apóstolos, os que estavam lá trouxeram até ele um cego e os outros pediram que ele o curasse. Então não foi o cego que foi de livre e espontânea vontade. Alguém o levou lá e pediu para que o Cristo curasse. Cristo não fez a cura também ali naquele lugar como ele sempre fazia no meio da multidão. O Evangelho nos traz que o Cristo o tirou da aldeia, levou para fora da aldeia, cuspiu nos seus olhos e perguntou para o cego: consegues enxergar? E o cego responde: eu vejo os homens, mas parecem árvores. Cristo repetiu o toque nos olhos dele e perguntou se ele enxergava. Ele falou: sim, agora eu enxergo. Claro que essa simbologia dá muitas reflexões para a gente, mas o que nos chama a atenção é isso. Ele foi levado por alguém, não foi uma escolha dele. Ele não tomou essa decisão de ir até lá. Quando Cristo fala para ele, então, que ele voltasse para a família dele, mas não entrasse mais na aldeia. Tem alguns relatos posteriores que diz que ele voltou à vida dele de antigamente e não fala-se em progresso.
O outro cego é o cego, a passagem da cura do cego de Jericó. Cristo estava saindo e na saída da cidade tinha o cego Bartimeu, que ele ficava sentado na saída da cidade pedindo esmolas. Quando ele ouve que Cristo está por ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Os que estão à volta dele repreendem e ele continua gritando. Cristo ouve e diz: diga a ele que venha até mim. Os que estão ao lado do cego dizem para ele assim: coragem, levanta-te, o Cristo te chama. Como quem diz assim: se levante, se coloque em ação, tenha a coragem, assuma o caminho e vá até o Cristo. O Bartimeu, naquele momento, o Evangelho nos traz que ele joga a capa, que era o símbolo da mendicância da época, tira a capa que ele usava, deixa para trás, também uma simbologia de deixa para trás o homem velho, tudo que você já foi, e ele se levanta e chega na frente do Cristo. E o Cristo pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja. E o Cristo fala: está feito. E ele passa a ver, e a partir daquele momento ele começa a seguir o Cristo e acompanha o Cristo nas pregações. Então ele tomou a decisão de fazer a sua transformação, de deixar para trás tudo o que ele já tinha sido até aquele momento e seguir aquele novo caminho. Outra passagem interessante que todos, acredito que já tenham tido contato, foi também o encontro de Jesus com o senador Publio Lentulus. O senador romano, todo o poder, todo o orgulho, o encontro com o Cristo. Não se sabe exatamente muitos detalhes da conversa, porém tem a fala do Cristo, para o senador: está no seu querer seguir-me agora ou daqui a 1000 anos, dizendo para ele, em outras palavras: vai chegar o momento, se não for agora, uma hora você vem até mim. Porque nós sabemos, que o Cristo, ele não desiste, ele busca a última ovelha, como ele prometeu. Então, muitas vezes, está no nosso querer o momento de seguir, e ele espera. Mas às vezes nós podemos demorar 1000 anos novamente para encontrar a oportunidade para seguir. E é esse mesmo espírito, esse senador orgulhoso, que a partir de 1937 passa a ser o mentor do Chico Xavier, onde ele psicografou através do Chico, ele editou vários livros, inclusive contando a sua própria história. Ele fala das encarnações dele mesmo através dos romances que ele psicografou, através do Chico, que ele editou para o Chico. Por exemplo, 50 anos depois, ele como escravo na história. O Ave Cristo também, ele teve o Renúncia, onde ele era o padre Damiano. E o Há 2000 anos, que é onde ele conta a história dele como Publio Lentulus. Então, a gente consegue perceber que esse espírito, porque somos espíritos imortais, naquela encarnação ele estava senador Publio Lentulus. 50 anos depois, ele já reiniciou a caminhada dele, a correção de rota da vida dele, da vida espiritual dele. Então ele sai de um senador orgulhoso, poderoso, para um escravo, onde ele começa a trabalhar as virtudes que ele precisa. E esse mesmo espírito é quem nos traz este livro, Paulo e Estevão. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de ler romance. Eu não consigo guardar. Eu leio um capítulo, quando eu vou ler o segundo, eu já esqueci o primeiro. Então eu sempre tenho que tentar fazer links para conseguir gravar a mensagem. Eu peguei esse livro no ano passado, 500 páginas. Eu falei, acho que vai demorar uns 2 meses para eu ler. Só o prefácio,
que é a base dessa nossa conversa aqui, eu demorei 30 dias para conseguir terminar de ler. Ele era 2 páginas e meia. Porque eu não conseguia, eu tinha que buscar outras fontes para conseguir entender a mensagem que estava ali contida naquelas linhas. Então, assim, como Emmanuel, eu sempre brinco que quando a gente pega uma mensagem de Emmanuel, principalmente na coleção Fonte Viva, cada frase dele, cada trecho ali que ele examina, né? Ele fala sobre alguma passagem do Evangelho e ele fala a interpretação dele. Às vezes, cada parágrafo de uma mensagem dá reflexão para uma palestra inteira. Ele é cirúrgico e ele vai com o bisturi bem na nossa ferida. Ele não deixa para depois. Muitas vezes a gente tem algumas passagens do Chico onde às vezes chega a gente se irritar com o jeito que ele falava com o Chico, né? Parecia que era muito severo. Mas é a forma de nos ensinar muitas vezes, porque a gente é bem insolente, algumas vezes a gente é bem. Se não for muito direto, às vezes a gente não consegue compreender. No livro Há 2000 anos, tem um trecho que ele fala da trajetória dele e ele fala o seguinte assim: somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Então, assim, ele sempre pega na ferida para que a gente possa meditar sobre aquilo e aprender. Nesse livro, Paulo e Estevão, ele já intitula o prefácio como breve notícia. Como assim? Serei direto e vou dar uma boa nova, vou trazendo novidades para vocês. E ele discorre ali que o intuito dele com esse livro era de apresentar uma nova face sobre a história de Paulo, né? Ele queria, antes de tudo, apresentar a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Todo o que Paulo trouxe para nós é um vasto material que, mesmo que a gente estude todos os dias, a gente não consegue. Sempre tem alguma coisa nova que a gente não consegue absorver de pronto. Então, assim, ele resolveu escrever esse livro em 1941. E dizem os que eram próximos ao Chico que quando ele decidiu escrever esse livro, conversou, acertou com o Chico na Fazenda Modelo, lá em Minas, com a família Joviano, né? O Chico normalmente escrevia lá. Ele chamou o Chico e daí diz que ele relatou, certa feita, que quando ele colocou o desejo dele no mundo espiritual, que ele gostaria de falar sobre a história de Paulo e Estevão, ele recebeu muitas contribuições de outros espíritos que queriam compartilhar as experiências que tiveram junto a Paulo na época que Paulo estava aqui na Terra. E que tinha tanta informação que ele teve que dar um viés, mudar, porque ele não ia conseguir colocar, ia dar muitos volumes e ele se preocupava inclusive com o preço que esse livro seria vendido depois, porque ele queria que tivesse, a maioria de pessoas pudessem ter acesso. Mesmo assim, ficou um livro de 500 páginas quase. Mas ele deu esse novo viés, ele queria mostrar uma outra face do Paulo e o que essa história dele faria conexão conosco hoje. Então ele coloca que o mais sincero desejo é recordar as lutas do Paulo, as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. Então, novamente aparece, se levantou das lutas humanas, saiu do comodismo, tomou a decisão e foi. Emmanuel ainda justifica falando sobre as igrejas.
ele dizendo que as igrejas da atualidade estão amornecidas e que os crentes trazem falsos desejos nos diversos setores do cristianismo. Isso lá em 1941. Será que tem semelhança com o de hoje? Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Conseguimos assimilar alguma coisa? Fazer alguma conexão com os dias de hoje? Quantas vezes a gente dedica ali para a espiritualidade, para o nosso contato com Jesus, com Deus, com os santos, qualquer um. Eu vou na igreja 1 hora por semana, tá tudo bem. Estou cumprindo o meu papel. Será que isso basta? Será que isso não é comodismo nosso? Qual é realmente o nosso papel aqui nesse mundo hoje? Será que louvar a Deus 1 hora por semana, ou que seja 5 minutos cada dia numa prece? Ou será que Ele espera de nós que a gente viva realmente o Evangelho, que traga isso no nosso dia a dia? E Emmanuel continua dizendo que a intenção é recordar, sim, que Paulo recebeu a dádiva da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, que Jesus também o alertou, mas que Jesus também o alertou sobre o sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Quando Paulo teve a visão, ficou cego, momentaneamente ali, e cai em terra, Cristo fala para ele, que ele era Jesus. Quando ele pergunta: Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus, a quem persegues. Depois de toda a parte ali que ele fala, conversa com Jesus, Jesus o alerta sobre tudo que ele iria passar. Quando a gente vê essa página aqui que fala sobre a dádiva da visão gloriosa do Mestre, a gente pensa: mas Paulo era um predestinado, né? Eu pensava assim antes. Não tem como me comparar a Paulo, não tem como achar, Porque quem sou eu? Olha a grandeza desse espírito, realmente. Emmanuel coloca que sim, que ele era alguém especial, um espírito especial, e que ele teve essa dádiva. Mas ele coloca para nós o seguinte: certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Nós estamos vivendo essa fase de transição planetária. Então, é um dos momentos mais importantes que passa o planeta terrestre. Será que nós podemos acreditar que Deus e a espiritualidade seria tão displicente de permitir a reencarnação de algum espírito nessa fase tão importante sem um ministério? Simplesmente por encarnar? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Comodismo, Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então, o que ele coloca aqui para nós? Que, tirando a exceção, aqueles espíritos que nós vemos pela escala espírita, que são os primitivos, que praticamente não têm livre-arbítrio, todos nós, demais, recebemos também esse apelo e esse chamado do Cristo, diariamente.
As formas podem variar, mas a essência, o apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Cristo. Cristo nos chama. Emmanuel reforça aqui, nós sabemos disso. Muitas vezes, nos evangelhos, a gente percebe que Cristo sempre está lançando para nós, dizendo que, para a gente olhar as coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, aquele parente mais difícil, uma doença, são os chamados do Cristo dizendo: meu filho, corrige a rota, pensa um pouco mais. Talvez esse caminho esteja te levando ao oposto. Nos encontraremos sim, mas talvez demore um pouco mais. Reflita. Já está no Evangelho também que Jesus colocou assim: como que a gente pode conversar com Jesus, né? E ele fala: quando você orar, vá para o seu quarto íntimo, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. O que ele está dizendo para nós aqui? Entre no seu quarto íntimo, feche a porta para as vozes do mundo, para o tumulto. Se concentra no teu íntimo, em você, e aí você conseguirá conversar com Deus e ouvir a resposta. É no silêncio do seu coração que você vai conseguir ouvir Jesus. Então, por quê? Jesus não é um mestre de violências. Jesus é um mestre de amor. E ele vai falar conosco sempre de maneira branda, sutil e amorosa. O que mais nos chama a atenção na figura de Paulo, de toda essa transformação dele, foi que quando Cristo me perguntou por que ele o perseguia, né? Depois de tudo, Paulo ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a sua cruz e seguiu o Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Novamente, Paulo ouviu, foi preciso ele perder a visão, ter o impacto daquela luz que o envolvia. Vocês imaginem uma vibração de Jesus, né? Uma vibração de Jesus, você sentia aquilo ali como Paulo sentiu. Não tem como resistir, eu acredito. Negou-se a si mesmo, quer dizer, deixou para trás tudo o que ele foi até aquele momento. Esqueceu aquele homem velho, se despiu daquilo, de tudo que ele representava até ali. Arrependeu-se, porque a gente precisa do arrependimento para dar o primeiro passo, para corrigir a rota. Tem algumas partes, algumas traduções que trazem aqui como batizou-se, que na verdade batizar na língua hebraica significa mergulho. Então mergulhou em si mesmo, verificou, é aquele assim, faz um exame de consciência, errei tudo até aqui, me arrependo, não quero mais, vou seguir por outro caminho. Tomou a sua cruz, quer dizer, definiu a sua rota, colocou, se pôs a caminho e seguiu o Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Na segunda epístola, na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim, que se a criatura está em Cristo, se a pessoa está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficam e as novas virão. Então é essa transformação. É fácil para nós nesse dia a dia e tudo, temos que deixar tudo para trás, né? Passar a viver de meditação, recluso? Não.
O Cristo nos pede que nós façamos a diferença no nosso caminhar aqui no mundo. O Evangelho fala que nós somos o homem no mundo, tem um título no Evangelho. Não é um homem do mundo, é um homem no mundo. Então, que nós sejamos as criaturas convertidas ao Cristo no mundo. É isso que Ele espera de nós. O tamanho disso, o tamanho desse passo que nós vamos conseguir dar é muito individual. Mas é possível. Os amigos espirituais que já passaram por tudo isso aqui, principalmente nesse tempo que são os nossos contemporâneos, Chico e Divaldo, através deles, os benfeitores nos trazem as mensagens, a vivência deles, que isso é possível, pouco a pouco, e nós podemos chegar lá. Ainda voltando na visão de Paulo, novamente a gente encontra o querer, só que agora de uma forma diferente. Quando ele cai em terra e Cristo se apresenta como Jesus, ele cego ali, tateando nas trevas das experiências humanas, ele responde ao Cristo que está na esfera das claridades imortais, e ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Então aqui a gente tem, talvez por isso que Emmanuel tenha trazido de uma forma, o livro é maravilhoso, como ele traz para nós, através do exemplo dele, antes vários livros falando da experiência dele, depois ele traz a de Paulo. Então é assim, é um momento que muitas vezes a gente está passando, que pode ser a oportunidade bendita, que vai demorar para se repetir novamente. Porque quando a gente vem para uma encarnação, a gente vem com todos à nossa volta para nos ajudar. Seja através de desafios, seja através de amparo. Então, às vezes pode demorar novamente 1000 anos para que a gente possa reunir novamente esses espíritos com os quais a gente tem que se ajustar. Então, esse é o momento. Paulo aproveitou. Ele tinha ciência, Paulo tinha ciência que entre ele e Jesus havia um abismo. Mas ele soube transpor esse abismo em decênios de luta. Mais ou menos 30 anos Paulo viveu na Terra, até ser decapitado na Via Áquila. Ele passou por tudo: perseguições, enfermidades, zombarias, desilusões, pedradas, açoites e encarceramentos. Hoje, o cristianismo, os cristãos, não precisamos mais passar por isso. Mas muitas vezes a gente se omite, se cala, porque alguém tira sarro da gente, né? Alguém critica a nossa forma de falar. Então, hoje a gente vive um outro tipo de desafio para viver o Cristo. Ou quando você diz que você não concorda com certos ambientes ou com algumas coisas que os outros fazem, né? Que você não quer fazer parte daquilo, você é ridicularizado muitas vezes. Mas é aí que a gente tem que saber: estamos no caminho do Cristo? Qual é o caminho que a gente decidiu seguir? Entre tudo isso, Paulo foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Paulo foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente na luz. Por fim, ainda, Emmanuel coloca que mais um objetivo desse livro é demonstrar para o exame de quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus. Reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Então, quando ele fala, nos compete em trabalho próprio, essa é uma das missões que nós temos quando a gente reencarna: trabalhar pela nossa própria evolução. A gente vem para cooperar com os outros, como ele fala aqui.
Paulo não chegou a esse ponto em ação isolada, só ele. Quando ele se converteu, ele precisou dos outros, um Estevão, um Ananias, mas, e nós também, precisamos dos apoios, precisamos dos que estão à nossa volta, mas o trabalho de cada um, primeiro, é transformar-se a si. O trabalho é em si. Ele coloca que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Então, aqui a gente consegue ver Estevão, que nasceu Gesiel, né? A gente consegue ver o cuidado da espiritualidade para envolver as pessoas. Por quê? Gesiel morava em Corinto. Ele era, a irmã Abigail, que depois foi ser noiva de Saulo ainda, antes dele se converter, e o pai, por alguns problemas que tiveram na fazenda que moravam, eles foram julgados. O pai morreu durante o julgamento, a irmã foi libertada, mas teve que sair de Corinto. E Gesiel, ele foi condenado para as galeras romanas, que eram aqueles navios, onde os que remavam no subsolo não saíam vivos. Era uma sentença de morte. Pelo jeito dele, ele se destacava entre os outros. E tinha um patrício que estava nesse navio também, que adquiriu uma doença contagiosa. E colocaram Gesiel para cuidar dele. Isolaram ele numa cabine do navio e colocaram Gesiel. Novamente uma sentença de morte, porque ele ia pegar a doença que era contagiosa. Mas ele conhecia da manipulação das ervas e ele conseguiu curar o patrício. Mas ele se infeccionou. Aí o comandante queria colocá-lo, derrubá-lo, jogá-lo no mar para morrer, para não contaminar os outros. Esse patrício intercede por ele, pede para que coloquem ele num barco, para que ele tenha condições de chegar. Se ele não chegasse, pelo menos para aliviar a consciência dele, né? Porque ele era muito grato. E Gesiel consegue chegar até a margem, próximo a Jerusalém. Abatido, cansado, alguém recolhe ele e leva até Pedro, na casa do caminho. E ele se recupera, e a pedido desse patrício, ele muda de nome. Porque o Sérgio, não me lembro bem o nome, não queria se comprometer com Roma, por ter deixado Gesiel vivo. Ele era condenado às galeras para morrer. Então ele muda o nome para Estevão. E Saulo foi perseguidor dele. Mas o livro é maravilhoso, tem que ler. Voltando aqui, ele fala para nós então, explicando que sem cooperação não poderia existir amor. E amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então aqui a gente entende um pouco daquele mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não há como você seguir sozinho. A gente precisamos uns dos outros para apoiarmos e para ajudarmos sempre. E aqui, já partindo para a finalização, ele coloca para nós, essa aqui é a mensagem final do próprio Emmanuel, né? Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe cumpre trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente pensa sofrer, né? Fala muito em sofrer. Aí, novamente, voltando, por exemplo, desses grandes ícones, né, do Evangelho, principalmente Paulo. Paulo mesmo na prisão, ele cantava de alegria, né? Porque ele dizia que ele não era prisioneiro, ele era um prisioneiro do Cristo. Então, nós precisamos entender que essas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, elas nos levam a algum caminho, a algum lugar. Será que nós estamos conseguindo diminuir pelo menos um pouco
alguns centímetros esse abismo que há entre nós e o Cristo? Ou nós estamos novamente nos afastando cada vez mais? Não precisamos de muitas coisas. É como ele fala, converse com Jesus, né? Ele fala, converse com Deus, que é nosso Pai. E quando precisarmos, que o chame, que Ele estará conosco. Esses avisos que ele fala, né, que Emmanuel nos coloca aqui, que vem para nós, esses chamados, nós temos que estar alertas a esses chamados sutis, a serenarmos os nossos pensamentos, conseguirmos nos desligar desse tumulto que é o mundo, pelo menos alguns minutos durante o dia, e tentar ouvir a voz do Cristo. Com certeza não vai ser através de WhatsApp nem Instagram que a gente vai receber um chamado do Cristo, né? Então, nós precisamos aprender a olhar. Às vezes é um irmão do nosso lado que está com algum problema, que às vezes está precisando de um abraço, de um consolo. Muitas vezes a gente pode ser a última pessoa antes de alguém cometer um suicídio. A última pessoa que a gente possa estar à frente dele para tirar ele disso. Ou harmonia em nosso lar, para que Jesus possa habitar ali. Diferenças todos teremos, e isso é que nos faz crescer. Porque quando a gente, se nós vivermos com alguém que é muito parecido conosco, é difícil crescer. Porque é a diferença que nos impulsiona. É aquele irmão, né, ou o filho, ou os pais mais agressivos, que nos leva com muito cuidado a tentar desenvolver a paciência, a tolerância, para saber lidar com essa pessoa, para que daí, através do exemplo, ela também possa se modificar. E assim, em todos os momentos, principalmente trabalho, muitas vezes a gente não tem paciência com os colegas de trabalho, mas nem sempre nós conseguimos parar e olhar para ele e perguntar: está com algum problema? Quer conversar? Porque é muito corrido, né? A gente não tem tempo. Então que a gente possa refletir todos os dias e abrir os olhos, né? Tirar as escamas dos nossos olhos para poder ver o nosso irmão que precisa da nossa ajuda. Agradecendo então a atenção de vocês e espero que o intuito dessa nossa apresentação seria plantar uma sementinha de curiosidade em cada um para que possa buscar identificar em si o que de melhor a gente tem para doar para o outro e buscar os exemplos desses grandes ícones do nosso Evangelho que tem muito a nos ensinar. Vamos fazer a prece então. Amado Mestre Jesus, nosso companheiro, nosso amigo de todas as horas, que mesmo diante das nossas imperfeições, lança sobre nós o seu olhar compassivo e nos diz: venha, aqui estou. Te pedimos, Mestre, que nos intua sempre o melhor caminho que precisamos para seguir, esteja do nosso lado, que nos compreenda nos momentos de vacilações, porque ainda somos pequenos, fracos na fé, mas te agradecemos por tanto amor e por tanto consolo que nos dá. Se conosco, hoje e sempre. Que assim seja.